O filho do 02 de Jair Bolsonaro lançou um livro sobre a estratégia digital que ele montou para o pai, viu? Assunto para o nosso Bruno Pinheiro, direto de Brasília. Que história é essa, Brunão? Que livro é esse? Bom dia. Exatamente. A gente está aqui ao vivo, tudo acontece aqui no Senado. Ótima semana para quem nos acompanha, série de segunda-feira aqui, Paulo. Vamos lá, chama então redes sociais e Jair Bolsonaro. Chama-se então O Começo de Tudo. Essa obra já está disponível então no formato digital. O vereador, que é o Carlos Bolsonaro, o filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que lá em 2018 ajudou na campanha eleitoral quando Jair Bolsonaro conseguiu superar o número de votos do atual ministro da Economia, que é o ministro Fernando Haddad, e venceu as eleições. Essa obra que ela conta, ela narra justamente como foi utilizar as redes sociais, utilizando um só aparelho celular no fundo de casa, quando chegava em diversos aeroportos, em várias cidades, tinha muita gente esperando, apoiadores, e essa comunicação que foi feita justamente apenas usando o aparelho celular. É um livro do vereador, que é o Carlos Bolsonaro, filho de Bolsonaro, e esse livro está custando em média R$ 54,90 aproximadamente, já está sendo vendido e muita repercussão nas redes sociais. Alguns aliados acharam que não era hora de lançar este livro, porque no meio a essa investigação, esquemas sobre as joias, comprovante de vacinação, outros acham que é uma ótima oportunidade, já que no ano que vem, em 2024, ano de eleição nos municípios, e isso vai ajudar e muito para atender a quem vai disputar essas eleições. Então chama-se Redes Sociais e Jair Bolsonaro, O Começo de Tudo, e esse livro já está disponível, autoria do filho do ex-presidente da República. Vamos ver qual será a repercussão e, de fato, as pessoas que estão lendo, que esperam, alcançar o mesmo resultado do ex-presidente durante uma campanha eleitoral. É o assunto que tem rendido e muito aqui na capital federal. Paulo. Tá aí Bruno Pinheiro trazendo informações sobre esse novo livro de Carlos Bolsonaro, que nós vamos debater agora, tentar entender o que consta nesse livro, meu querido Mano Ferreira, porque o Mano já leu, não leu? O Carluxo tem muito a dizer, né? Pois Se tem alguém que viveu ali intensamente, se tem alguém que planejou a atuação de Jair Bolsonaro nas redes sociais, foi ele, né? É verdade, mas a minha primeira dúvida é se está em carluxês ou português. Porque o Carluxo, às vezes, tem umas pérolas no Twitter que é difícil de decifrar o que ele realmente quer dizer. Ele é enigmático, né? Ele tem uns enigmas, então eu fico pensando como será que está o livro. Ele está falando sobre estratégia com enigmas ou em português? E será que no livro terá algum bastidor das brigas familiares? Porque o Carluxo foi protagonista de várias brigas ali, né? Várias. Muitas que não vazaram, inclusive, mas visivelmente havia uma disputa ali interna, né? Dentro da própria família. Pois é, muita gente fala que, inclusive, o ex-presidente Bolsonaro tem uma relação especialmente delicada com o Carlos Bolsonaro, né? Que inclusive isso justificaria o grau de proximidade com as decisões no poder. O Carluxo participava de várias reuniões que, a princípio, um vereador do Rio de Janeiro não deveria participar. Ele participava por ser filho do presidente, o que é impróprio, né? O que é como hoje a gente critica a participação da Janja em várias reuniões do governo. Eu diria que a Janja é uma espécie de Carluxo do Lula, né? No sentido de que está participando do poder mais do que deveria. Então ele tem muito a dizer. O quanto ele dirá, a gente precisa ler o livro. Agora, se teve alguém, Nelsinho, que elegeu o Bolsonaro, eu acho, foi esse cara, né? Ele ajudou muito e estrategicamente, inclusive. É claro que tem muitas críticas, tem muitos poréns aí, mas você sabe que foi algo muito bem pensado, essa história, até de criar a história do mito, foi estratégia dele de colocar isso nas redes sociais, de fazer aqueles memes com o Bolsonaro mitando, né, entre aspas, e que foi cada vez mais
aumentando sua popularidade e que fez um deputado do baixo clero se tornar presidente nas redes sociais. É claro que também tem o outro lado. Essa estratégia nas redes sociais do Carluxo é o que gerou lá em 2019 o inquérito das milícias digitais, que ele responde e ele e outras pessoas respondem até hoje. Então tem também essa outra questão. E em relação ao que o Mano falava sobre a proximidade dele com o Bolsonaro, ele é tão próximo do Bolsonaro, e eu acredito que o Bolsonaro tem essa gratidão, em parte por ele ter ajudado a alavancar nas redes sociais o nome do Bolsonaro, que no dia da posse do Bolsonaro, não sei se vocês se lembram, foi o Bolsonaro, a esposa e ele, o único filho, junto na posse. O presidente fez questão que ele estivesse ali no Rolls Royce junto com a Michelle. Exato. E, na minha visão, simbolismo político fortíssimo. Exatamente. E o que já é estranho, né? O que já é inadequado na minha visão. E que mostra um pouco desse conflito, porque daí ele está disputando o espaço com a Michelle, ao lado do presidente. Ali tem isso. A famosa ciumeira interna. Maninho? Exatamente.